O Messias já veio. Este será o título da nossa terceira lição do segundo trimestre do ano de 2023 da classe de jovens. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da IBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. Hoje eu estou aqui para que nós possamos continuar a nossa meditação nesta revista em que nós estamos estudando sobre o livro de Salmos. E hoje nós iremos falar a respeito do Salmo de número 2 e meditar um pouquinho a respeito do Messias, das profecias que existiam sobre ele e, claro, tendo o privilégio histórico de vivermos em um período em que nós podemos afirmar que o Messias já veio, amém? Eu quero pedir novamente perdão para os irmãos, reiterar aqui, o meu pedido de desculpa e já agradecer a compreensão de todos, porque esta aula está subindo atrasada, ela já será ministrada neste domingo, dia 16, eu só estou conseguindo subir no dia de hoje, mas como os irmãos podem ouvir, eu ainda estou fanha, ainda estou um pouco rouca, nós tivemos um problema de saúde aqui em casa, ficamos aí 2 semanas com a saúde bem debilitada, eu ainda estou me recuperando, por isso eu acabei não conseguindo gravar, fiquei 2 semanas sem gravar, por motivos de saúde. Mas hoje eu acredito que nós vamos conseguir ministrar esta aula aqui, esta pré-aula aos irmãos até o final, e em nome de Jesus será uma bênção. Então, caso eu fale mais devagar, caso eu precise fazer algum corte no vídeo para parar para tomar água, os irmãos, por favor, me compreendam. Em nome de Jesus, na semana que vem, já estará tudo reestabelecido novamente e as aulas subirão com antecedência. Vamos então para a nossa aula? Lição de número 3, nós iremos falar sobre o Messias que já veio. O nosso texto principal está em Salmos 2, versos 7 e 8. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. O resumo da lição nos fala que quem se submete ao reinado e ao senhorio de Cristo Jesus tem sua vida completamente ordenada por Ele. Os objetivos da nossa aula são os seguintes. Primeiro, mostrar aos nossos jovens a rebelião contra o ungido de Deus. Segundo, conscientizá-los de que um dia o ungido pedirá contas aos insurgentes. E terceiro, explicar o chamado à rendição e à submissão ao ungido de Deus. O nosso texto bíblico está em Salmos 2, dos versos 1 ao 9. Farei a leitura aqui juntamente com os irmãos e o texto ficará passando na tela. Assim, se os irmãos não estiverem em casa neste momento, conseguirão aí aproveitar a lição, ouvindo a leitura e passando aí na tela a parte escrita dos versos. Então vamos lá? Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Então nós temos aqui 9 versos deste segundo salmo da Bíblia e nós podemos contar com a ajuda dos nossos jovens para fazer a leitura deles. A introdução nos vai fazer uma lembrança, na verdade, uma retomada histórica de que a história ela é marcada por impérios que tentaram dominar o mundo. Até hoje, há líderes que possuem a utopia de dominá-lo. O Salmo 2 mostra que há um rei em que seu reinado nunca terá fim. Veremos como as nações insistem em rebelar-se contra esse rei, como este pedirá contas dos homens e, finalmente, como que o rei messiânico apela para que os reis se rendam ao seu senhorio. Então, esta primeira parte da nossa introdução nos lembra de que existe esse desejo de dominar o mundo, de dominar todas as nações por parte de muitos líderes. Se nós pensarmos na nossa história mundial, nós tivemos
o Império Babilônico, que dominou todo mundo de então, de sua época. Depois ele foi vencido pelo Império Medo-Persa, e o Império Medo-Persa reinou por alguns anos. Depois nós tivemos o Império Grego surgindo com muita força, com Alexandre o Grande, que por 12 anos conquistou todo o mundo de então e conseguiu cravar o seu nome na história, porque foram apenas 12 anos, mas ele mudou não só o mundo, não só as questões de como guerrear, mas também mudou a história. O grego se tornou o idioma mais falado em todo o Império Grego, que atingia o mundo todo, e depois nós tivemos o império mais longo de todos, que foi o Império Romano. Então veja que sempre existiu esse desejo de guerrear, de dominar tudo. Quando nós estudamos a história dos nossos patriarcas, nós vemos o poderio que o Império egípcio exercia naquele período. Então nós vemos que muitos impérios já se levantaram, conseguiram dominar por algum tempo, caíram. Todos eles caíram. Nenhum império teve um domínio que não teve fim. Então aqui nós já começamos a entender que quando este salmo vai nos falar sobre um rei cujo seu reinado não terá fim, ele não estava falando do reinado egípcio, porque este teve um fim. Ele não estava falando dos babilônicos, dos medo-persas, dos gregos ou mesmo dos romanos. Ele estava com certeza falando de alguém cujo reinado não estava apenas neste mundo. E agora nós vamos entrar no nosso primeiro tópico, a rebelião contra o ungido de Deus. Primeiro subtópico, a importância do Salmo 2. O Salmo 2 está na categoria dos salmos régios ou messiânicos. Segundo estudiosos, é possível que os salmos régios se refiram a Davi ou a algum rei em Israel. O ponto importante é que esses salmos são uma descrição do rei messiânico. Não por acaso, o Novo Testamento aplica o Salmo 2 à pessoa de Jesus, tanto na perspectiva do ministério terreno, quanto na perspectiva futura daquele que implantará o seu glorioso reino na terra. Em Mateus 3,17, a expressão "Este é o meu filho amado" tem a ver com o Salmo 2, verso 7. Atos 4, 25 ao 28, o evangelista cita os versículos de Salmo 2, 1 e 2 e aplica a perseguição registrada no Salmo a Jesus. Em Hebreus 1, 5 e 5, 5, você verá paralelos bem claros das passagens do Salmo 2. Por isso, o Salmo 2 é muito importante para nós cristãos. Porque vejamos que ele não é só mencionado lá no Antigo Testamento, no momento em que os salmos foram escritos, e depois quando o povo de Israel cantava estes salmos, mas ele também é bastante citado no Novo Testamento. A rebelião das nações. Então aqui nós temos o nosso segundo subtópico. O salmo está estruturado em 4 blocos de 3 versículos cada, do verso 1 ao 3, do verso 4 ao 6, do 4 ao 6, e do 7 ao 9 e do 10 ao 12. O primeiro bloco diz respeito à rebelião dos gentios contra a autoridade de Deus. O versículo 1 inicia com uma pergunta retórica: por que se amotinam as nações? Essa pergunta, na verdade, revela a presunção dos reis das nações ao se voltar contra o Senhor. Aqui o Senhor com letra maiúscula, o Senhor Deus. Eles se preparam, planejam estratégias e acreditam que terão êxito em seu propósito de se rebelar contra Deus. O problema é que eles se levantam contra o ungido do Senhor. Na verdade, levantam-se contra o próprio Senhor. Eles acham mesmo que terão autonomia para romper o domínio divino, bem como seus planos. Os primeiros cristãos aplicaram essa passagem na perseguição que eles sofreram. Lembrando que a igreja primitiva sofreu uma intensa perseguição do Império Romano. Irmãos, nós estamos falando aqui que muitas vezes Nero mandava colocar fogo nos cristãos para que eles servissem como tochas que iluminavam as ruas de Roma. Então nós não estamos falando de qualquer perseguição, nós não estamos falando só de proibir reuniões e prestação de culto nestas reuniões, nós estamos falando de alguém que mandava acabar com a vida dos cristãos. Então eles utilizavam este salmo pensando justamente, aplicando para o contexto em que eles viviam, os irmãos da nossa igreja primitiva. No contexto do Novo Testamento, o Senhor Jesus é o ungido, o Cristo de Deus, acima de todo principado, poder, potestade e domínio. Então, eles entendiam que a aplicação de ungido de Deus, neste Salmo 2, se referia a Jesus,
que aqui neste caso, lá na igreja do primeiro século, Jesus já tinha vindo e eles estavam ali formando uma igreja no nome de Jesus. Terceiro subtópico, rebelião contra Deus é tolice. Há uma lição muito preciosa nestes primeiros versículos. Se uma pessoa não servir ao Senhor Jesus e praticar o seu ensino, servirá a outro e a sua filosofia, né? Segundo a filosofia deste outro rei ou deste outro Deus que ela deseja adorar. Não tem como escapar. Liberdade longe de Deus é uma completa ilusão. Infelizmente, quando alguém se rebela contra o Altíssimo, deixando de seguir seus valores, tal pessoa passa a seguir uma série de falsidades e ilusões. Ora, os valores de Deus são eternos, são bons e são verdadeiros, o que leva um jovem ou uma jovem a deixar de desfrutar do bem espiritual, que tem impacto positivo e construtivo na vida terrena, para abraçar um estilo tolo e desordenado de vida que só trará prejuízos. É uma pergunta. O que é que leva um jovem a abrir mão de seguir os valores eternos que o Senhor nos apresenta em sua palavra para abraçar outro tipo de filosofia? Qual é o motivo? Por que as pessoas fazem isso? Bom, perder a juventude na rebelião contra Deus nunca foi uma boa ideia. Eu acho importante neste tópico nós levantarmos com os nossos adolescentes, formarmos ali uma reflexão, desculpa, irmãos, com os nossos jovens, formarmos uma reflexão juntamente com eles, pensando no seguinte ponto. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu não quero seguir uma religião, eu não sou uma pessoa religiosa, eu não quero ter que me submeter a um padrão de vida, porque a igreja, a Bíblia, Deus, é tudo muito padronizado. Eu já ouvi, inclusive, no ambiente acadêmico, nós cristãos somos bastante ridicularizados, porque as pessoas acreditam que no ambiente de estudo, nas faculdades, as pessoas devem abrir mão daquilo que limita o pensamento delas. E muitos acadêmicos acreditam que uma religião limita, principalmente aqui, o cristianismo. Outras religiões até são mais toleradas, mas nós, cristãos, recebemos uma intensa perseguição da comunidade acadêmica. Por quê? Muitos deles acreditam, como eu falei, que o cristianismo aprisiona, que coloca a pessoa dentro de uma caixinha, que faz com que todo o seu pensamento esteja enquadrado no famoso livro preto. Só que, veja bem, quando alguém fala, eu não sou religioso, eu não quero seguir padrões, eu quero ter liberdade para definir o que eu quiser da minha vida, e ela deixa de abraçar o cristianismo e deixa de fazer o que a Bíblia nos ensina, ela está sugerindo que no outro tipo, na outra escolha de vida, né, que ela fez, ela não vai precisar seguir padrões e normas, que ela não terá uma outra religião. Só que aqui as pessoas se enganam, porque todos nós somos religiosos. Algumas pessoas possuem a religião de criticar a religião do outro. Então ele fala assim, bom, que horror o cristianismo. E aí ele ergue um ídolo, ele faz da ausência de fé dele uma religião. Porque tudo que ele ouve que condiz com uma religião, ele rejeita na hora, ele arruma uma forma de criticar, de apedrejar, de colocar aquilo para baixo. Ou seja, muitas pessoas que criticam o cristianismo, que criticam o fato de alguém ter uma religião, eles criam ali para eles a religião da crítica. Então eles falam, não, eu não tenho religião nenhuma. A minha religião é não ter fé. A minha religião é não acreditar em Deus. A minha religião é não acreditar naquele papo de 6 dias e 7º dia de descanso. Ok, só que você tem uma religião. A sua religião já está aí na sua fala. Eu não acredito em Deus, eu não tenho religião nenhuma. Você tem uma religião, mas de não acreditar em Deus. O próprio cientificismo é uma religião. As pessoas falam, não, eu não aceito nada que a Bíblia diz, tudo tem que ser provado cientificamente falando. Pois você está abraçando uma religião. Nós, seres humanos, não conseguimos ficar sem crer de forma integral. Nós precisamos crer em algo. Nem que seja que passar embaixo da escada atrai algum tipo de maldição, deixar o chinelo desvirado no chão atrai algum tipo de problema, de desordem, inferno astral, mapa astral, negócio de signo. As pessoas não acreditam nisso? Pois se elas acreditam nisso, isso é uma forma de religião. Então veja que é muito contraditório essa questão de vamos criticar o cristianismo e vamos viver uma vida sem religião. Só que, me traz os dados. Eu vejo os dados e acredito. Pois nós temos dados para comprovar a questão da veracidade do cristianismo. A apologética é um ramo da teologia que se dedica a isso. Então aqui eu acho que é um bom argumento. Não só um bom argumento, mas seria uma boa reflexão para levantar com os nossos jovens. Porque muitas vezes eles são questionados lá na faculdade
e não sabem responder a estes questionamentos nem para eles mesmos, porque às vezes os questionamentos vão minando a fé que eles possuem. Então eu acho importante que as nossas aulas tenham tenham um preparo, ou sirva, melhor dizendo, de preparo para os nossos jovens, para que quando eles ouvirem questionamentos, ou para quando eles forem questionados, eles saibam responder o motivo da fé deles, como Pedro nos alerta. Estais sempre preparados para dar a resposta, o motivo, a razão pela fé que vocês possuem. Então aqui, eu acho que seria importante pensar juntamente com os nossos jovens sobre essa questão da ausência de fé, sobre a ausência de religião. Como a lição diz, alguém que se recusa a seguir a fé em Cristo Jesus, alguém que recusa a seguir o que a palavra diz, que não acredita no que a Bíblia vai nos ensinar, essa pessoa está abraçando uma outra religião. Não é essa que ela está criticando, mas ela está abraçando uma outra religião, porque não existe liberdade total de pensamento. Ainda mais nós que estamos aqui em 2023, nós não temos nenhuma novidade de pensamento. Tudo que nós fazemos, criamos ou replicamos hoje em dia é exatamente isso que eu acabei de falar, uma réplica. Porque nós estamos aqui há muitos anos, então não existe essa coisa de liberdade de pensamento, liberdade de criação. Eu criei uma coisa completamente nova. Um pouco difícil pensar em criar algo novo. Eu não sigo religião nenhuma. Acho que segue. Negócio de ciência. Última questão da pandemia, hein? As pessoas lá atrás de comprovação científica. Aquilo virou uma religião. Então não dá para dizer que eu não tenho religião nenhuma. Mas vale o ponto. Depois vocês me contam se foi uma boa discussão aí com os jovens de vocês. Lembrando que, o que eu falei, a aula da Escola Bíblica Dominical é uma aula. Então nós precisamos auxiliar os nossos jovens. É importante a conversa, o debate, desde que seja saudável e desde que seja pautado na Bíblia. Saudável que eu digo respeitoso. Vamos então para o nosso segundo tópico. O ungido pedirá contas. Como Deus contempla a rebelião dos homens? No versículo 4, temos uma resposta de Deus num tom de desprezo e escárnio. Típicas expressões da natureza humana. É muito comum essa linguagem na Bíblia, denominada em teologia de antropopatismo, ou seja, atribuição das paixões humanas a Deus. O antropopatismo, irmãos, é uma forma que nós falamos, por exemplo, quando a gente fala, e Deus se irou, quando a gente fala, Deus está demorando, Deus não está me ouvindo, ou quando a gente usa a expressão aqui de desprezo, de escárnio, nós estamos atribuindo a Deus sentimentos que são nossos, que são humanos. E nós não podemos afirmar que Deus os tem. Mas olha o que a lição vai nos dizer, e a explicação é que essa é uma figura de linguagem, ou seja, quando eu digo Deus se irou, Deus tardou, Deus se esqueceu, o coração de Deus se endureceu. Quando nós fazemos esse tipo de atribuição a Deus, nós estamos usando uma figura de linguagem. E essa figura de linguagem, ela é usada para que nós possamos compreender. Então ela nos ajuda a compreender as verdades eternas da Bíblia de acordo com a nossa capacidade. Como que nós explicaríamos para alguém que Deus se irou com outras palavras, ou com as palavras que no céu pode ser que se utilize, sendo que nós não sabemos quais são? Nós não sabemos se Deus realmente tem sentimentos como os nossos ou não. Nós não podemos afirmar esse tipo de coisa. Então, quando nós temos esse tipo de expressão na palavra de Deus, não é uma afirmação que Deus irou, é uma figura de linguagem. É para que fique claro o que nós achamos que Deus está sentindo. É para que nós, humanos, possamos compreender. Fica claro esse ponto? Porque às vezes eu vejo as pessoas discutindo sobre essa questão de Deus irar, Deus tardar, e há uma discussão que chega a ser um pouco boba, porque nós estamos falando de uma figura de linguagem, não é uma afirmação que Deus irou. É uma forma de nós tentarmos compreender o que Deus pode ter sentido. Mas é claro que só a eternidade vai nos revelar detalhes a respeito dos sentimentos de Deus. Continuando aqui, então Deus está olhando para a rebelião humana e zombando dela, porque Ele mesmo falará aos homens no derramamento de sua ira. Os homens não podem fazer nada contra a soberania divina. Deus ungiu o seu rei sobre o monte Sião, isto é, o monte da sua santidade, onde está o santo templo. Não por acaso, o Novo Testamento apresenta a passagem que revela essa mesma relação entre Jesus e o Pai. Está lá em João, Mateus 10:40 e também em João 13:20. Quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Ou seja, existe uma íntima relação entre Deus e Jesus, entre o Pai e o Filho, e a Bíblia ela nos afirma
essa relação. O próprio Jesus vai dizer que ninguém pode vir ao Pai se não for por ele. Ele estava instituindo ali uma nova dispensação. Mesmo que alguém, sendo judeu ou não, seguisse todos os rituais que a lei falava, a partir do ato de Jesus que nós estudamos na aula passada, que nós falamos, estudamos não, né? Mas que nós celebramos no domingo passado, no domingo de Páscoa, desde que o Senhor Jesus se fez sacrifício por nós, a dispensação mudou, a forma de acessar o Pai mudou. Agora só pode acessar o Pai quem acreditar, quem crer no Filho e vier pelo Filho. Ele é o caminho até o Pai, a partir de agora. Segundo subtópico, né, do tópico 2, o ungido do Senhor regerá o mundo todo. O versículo 7 remonta a um oráculo divino ou profecia, em que é dito ao ungido do Senhor: tu és o meu filho, eu hoje te gerei, lá no verso 7. Essa expressão tem a ver com um herdeiro da casa de Davi para sempre. No Novo Testamento, o autor aos Hebreus desenvolve a messianidade de Jesus a partir dessa mesma expressão. Nesse caso, Deus dará por herança as nações ao rei, e o ungido destruirá com vara de ferro os rebeldes, e o seu reinado será de justiça. Então, o ungido do Senhor regerá o mundo todo. Aqui nós estamos fazendo uma menção à questão da escatologia, de que Jesus virá, voltará até os ares, levará a igreja, o arrebatamento. Nós, assembleianos, somos pré-tribulacionistas, então nós acreditamos que a segunda vinda de Jesus será silenciosa para levar a sua igreja. Depois nós teremos os 7 anos, 3 anos e meio de tribulação, mais 3 anos e meio de grande tribulação, e só depois Jesus virá, no Armagedon. Aquele texto que todo olho verá, que toda língua confessará, é quando Jesus virá no Armagedon, né, em Israel, e ali ele guerreará contra as nações que estarão reunidas no Vale do Megido para lutar contra Israel. Então aqui nós sabemos que o ungido do Senhor regerá o mundo todo. Então este salmo ele é messiânico, e nós também temos profecias que ainda não se cumpriram, porque são as profecias que se tratam da questão escatológica, dos últimos dias. Então nós temos aqui parte destas profecias parte dessas profecias já se cumpriram com a vinda de Jesus, a primeira vinda, quando ele vem em carne, quando o verbo se faz carne, ele habita aqui conosco, morre, fica com os discípulos por mais 40 dias e depois volta aos céus. Teremos uma segunda vinda de forma silenciosa e depois uma terceira vinda, que é quando Jesus virá para guerrear contra todas as nações, executará a sua ira e então estabelecerá o milênio, o seu reinado aqui na terra. Inclusive, esse ponto de escatologia, irmãos, eu sugiro o livro A Declaração de Fé das Assembleias de Deus e também o conteúdo do canal do pastor Ciro Zibordi. Eu vou deixar aqui embaixo, caso algum dos irmãos não conheçam, bom, provavelmente os irmãos conhecem, mas se vocês não conhecem, né? Ele fala muito de escatologia bíblica e principalmente ele fala na visão que nós cremos. Nós, assembleianos, nós somos pré-tribulacionistas. Então, caso você tenha alguma dúvida a respeito da ordem dos acontecimentos, inclusive do que eu falei aqui agora, eu vou deixar o canal do pastor Ciro aqui na descrição e os irmãos podem ir lá e maratonar as várias séries de vídeos que ele tem falando a respeito do período escatológico. Amém? Vamos agora para o nosso terceiro subtópico: todos prestarão contas. Deus ri. Tá, entre aspas, aqui mais uma vez uma figura de linguagem, das artimanhas dos homens aqui da terra, porque todo o poder vem dele. Os homens que arrogam para si orgulho e soberba e ao mesmo tempo buscam a rebelião contra o Altíssimo, estão fadados ao fracasso. Da mesma forma que eles foram dotados de poder, podem perdê-lo a qualquer momento, porque quem deu este poder foi Deus. Por isso, nós precisamos andar em humildade e mansidão, como Jesus nos ensinou. A soberba e a arrogância humanas só levam ao caminho da perdição. A palavra de Deus mostra com clareza que, seja quem for, um dia todos estaremos diante do juiz para prestar contas de todas as nossas ações. E tudo será feito de acordo com a reta justiça divina. Deus é um Deus de amor? Sim, ele é. Mas ele também é um Deus de justiça. O seu amor é revelado em sua justiça, em dar a cada um aquilo que merece. Terceiro tópico, um chamado à rendição e à submissão. Estes dois As craseados que nós temos aqui, um chamado para a rendição, um chamado para a submissão.
Primeiro subtópico, um chamado aos reis da terra. O último bloco do Salmo 2, ou estrofe, traz um chamado para a rendição completa. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. É uma oportunidade dada às nações para reverter seus caminhos tortuosos. Esse chamado lembra muito o convite de sabedoria que nós lemos no livro de Provérbios. Ademais, o chamado também é para servir a Deus com temor e tremor. Por isso a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio do saber. Todos nós que nascemos aqui na terra, somos chamados à rendição a Deus. Independentemente do período em que nós viemos, da dispensação da qual fizemos parte, todos nós recebemos o convite de conhecer a Deus e de temê-lo. Então, nenhum de nós estaremos inexcusáveis diante de Deus, porque todos nós tivemos a oportunidade de ouvir falar dele e recebemos um convite para nos submetermos a ele. Lembrando que eu gosto bastante deste termo, tem um hino que nós cantamos muito nas nossas igrejas, Eu Me Rendo, que fala bastante sobre eu me rendo aos teus pés. E às vezes a gente canta sem entender o que realmente significa essa expressão. Mas eu me rendo aos teus pés é literalmente dizer, Senhor, eu até tentei viver por minha própria conta. Eu até tentei fazer as coisas do meu jeito, mas eu me rendi. Então cantar eu me rendo ao Senhor é uma declaração de que eu me rendo à tua grandiosidade, à tua soberania. Eu aceito que o Senhor está muito acima de mim e eu te adoro pelo que o Senhor é. Então o Senhor é um Deus que é Pai, que é amoroso, que é justo, mas que também é juiz. Então eu me rendo diante de ti. E nós todos recebemos esse convite. Basta saber se nós teremos humildade para aceitar o convite de nos rendermos diante de Deus. Ou se nós... Lembra daquele texto para Paulo, que não adianta recalcitar, se eu tiver errado a palavra, eu deixo aqui embaixo escrito, contra os grilhões? É um texto que o Senhor estava querendo dizer exatamente isso. Não adianta ficar tentando ir contra Deus, guerrear contra Deus. Nós não conseguiremos. Um dia todos nós teremos que nos submeter a Ele. Oxalá que nós possamos nos submeter enquanto estamos em tempo hábil, ou seja, enquanto ainda nós aceitamos ao Senhor de livre e espontânea vontade, porque chegará um dia em que nós não precisaremos mais aceitá-lo, porque ele será imposto a nós. Então que nós possamos aceitar o chamado de submissão ao nosso Senhor Deus. Amém? Segundo subtópico, se curvando ao Filho. Aquele que se arrepende da rebelião contra Deus e o seu ungido deve se submeter ao Altíssimo e ao seu Filho. Beijai o Filho. É uma homenagem de submissão ao senhorio do Filho. Quem assim proceder será poupado da ira vindoura. Por isso, é feliz e realizado quem se refugia e confia no Filho. Assim, o Salmo encerra exatamente com o convite de cultivar a confiança no ungido do Senhor. O Novo Testamento nos orienta a olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 2. Aqui nós vamos entender que não basta aceitar o Pai, que é o que muitas religiões fazem no mundo. Nós precisamos aceitar o Pai e o Filho. Quem não crer no Filho não verá o Pai. E um dia todos nós teremos que responder, nós da dispensação da graça, porque não aceitamos o Filho. Então quem não aceitar a Jesus como seu Salvador, terá que responder a Deus o motivo pelo qual não aceitou o Filho. Porque o Pai enviou o seu Filho e agora nós só podemos acessar o Pai através do Filho. Então o reinado do Filho precisa ser aceito para que nós possamos reestabelecer a nossa comunhão com o Pai. Terceiro subtópico e último, Jesus é Rei e Senhor. De maneira geral, o Salmo nos ajuda a refletir a respeito da completa rendição e submissão a Jesus. No mundo de hoje, submeter-se e render-se a Jesus não é um desafio fácil. Isso significa fazer dele o rei do nosso coração. Aqui é o que acontece a verdadeira batalha. Quando Jesus deve ser o rei do nosso pensamento, do nosso sentimento e da nossa vontade. A batalha acontece aqui. Quando o nosso Senhor se torna rei do nosso mundo interior, o nosso exterior é completamente ordenado. Entretanto, quando ele não é o rei da nossa vida interior, a exterior fica
fica completamente desordenada. Por isso o Salmo nos ajuda a refletir a respeito de não lutarmos mais contra o reinado de Jesus em nós. Deixemo-lo reinar. Então seremos verdadeiramente livres. Amém? É muito importante nós entendermos este ponto, porque quando nós falamos de submissão e de rendição nos nossos dias, a gente compra uma briga, a gente trava uma guerra daquelas. Porque a nossa geração não gosta da palavra submissão. Irmãos, o Senhor tem me falado muito comigo ao meu coração, e se você me segue lá no Instagram, você vai ver que eu falo bastante deste tema, a respeito de submissão. E aqui eu falo, pensando na questão da submissão feminina, da submissão da mulher ao seu esposo, e pensando na nossa submissão enquanto filhos de Deus ao Senhor. E é uma geração, a nossa, que nós estamos inseridos, e aqui os nossos jovens estão inseridos, que se recusa a se submeter a qualquer pessoa que seja, que dirá a Deus. Imagina, se nós chegamos a um ponto cuja submissão em amor dentro do casamento entre os cônjuges é questionada, imagina uma submissão a Deus. Imagina então pensarmos em servirmos uns aos outros, em submetermos uns aos outros na igreja em amor. Briga está comprada se nós falarmos sobre isso. Só que nós precisamos resgatar estes termos, e mais do que isso, resgatar a ação de submissão se nós quisermos ver a Deus. Porque santidade, que é o requisito, inclusive nós estudamos no trimestre passado, na classe de jovens, sobre santidade, a santidade é o requisito que todos nós precisamos ter para ver a Deus. Só que eu não alcanço santidade sem submissão a Deus, sem rendição a Deus. Eu só consigo buscar santidade se eu crer em Deus e se eu aceitá-lo como meu Senhor e meu Salvador. Então aqui nós estamos entrando em um ponto que vale muito a pena ser mencionado aos nossos jovens e pedir a eles que, converse, que a gente possa refletir sobre isso na aula a respeito dessa submissão. Essa geração mais insubmissa de todos vai alcançar o quê? Vai encontrar que pai? Aceita o filho? Então não vai encontrar o pai se não aceita. Então veja que aqui nós temos um ponto muito importante, que é: eu preciso me submeter a Deus. Não é Deus que muda os seus padrões divinos e eternos para que eu possa me enquadrar neles. Sou eu, somos nós que precisamos nos enquadrar nos padrões eternos que o Senhor deu a nós. Então nós precisamos sim submeter o nosso interior a Deus. Isso significa que eu preciso colocar aos pés de Cristo todas as obras da carne que estão em ação dentro de nós. Aqui é um ponto muito importante, porque nós precisamos submeter no nosso interior para que o nosso exterior seja ordenado. Professor, eu desejo que nesta aula o Senhor te abençoe, que você possa alcançar o coração dos seus jovens, que haja um momento de reflexão, de conversa, de debate, que vocês possam chegar a um ponto, conseguir encontrar o ponto da lição, que a lição deseja nos passar, a aceitação de Cristo, a submissão e a rendição ao Pai e ao Filho, para que nós possamos entender que mesmo vivendo em uma geração que se recusa a se submeter, nós cristãos continuamos apegados aos valores eternos que Cristo nos deu. Então, sim, nós nos submetemos a Deus. Nós nos rendemos ao Pai, nos rendemos ao Filho e aguardamos a vinda deles para nos buscar. Que esta lição possa falar ao coração de vocês, que vocês sejam edificados por ela, que o Salmo 2 possa ecoar no coração de vocês, na sua sala, professor, neste domingo. Agradeço por ter chegado até aqui. Se você chegou, inclusive, deixa seu like. Se você não é inscrito, seja muito bem-vindo, pode se inscrever. Se quiser deixar um comentário, sinta-se à vontade, será uma alegria poder ler o que você deixar aqui embaixo para mim. Deus abençoe e até a próxima aula.